em Rio Branco, são 11 horas e 15 minutos no Acre. Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. Daqui a 3 dias é dia dos namorados. Contagem regressiva. Quem disse que o amor não está em moda, né? Mesmo em tempo de pandemia, agora que está em moda mesmo. O pessoal está mais próximo, né? Embora tenha que... Como é que vai fazer agora, hein? Para manter o isolamento social, o distanciamento. Como é que vai fazer? O pessoal não perde a oportunidade de fazer uma piada. Como é que a polícia também vai agir sem descumprir as normas do isolamento social, do distanciamento? Como é que vai prender sem chegar perto para colocar algema? Fica difícil, né? Algumas coisas para descontrair, porque não está fácil. As pessoas não aguentam mais o isolamento porque eles trazem consigo naturalmente o estresse, a depressão que mata silenciosamente, né? E outras mazelas sociais que vêm tudo junto aí, né? Como eu falei, o estresse, a depressão, a ansiedade, tudo isso são inimigos da nossa imunidade. Aliás, desculpe aí eu começar o programa já fazendo um comentário, mas alguma coisa precisa ser dita, né? Não para contestar, mas para tentar ajudar, somar nesse momento. Não estamos aqui questionando ninguém, apenas apresentando uma humilde sugestão. Tão importante quanto o uso de máscaras, das luvas e do álcool em gel, é a imunização das pessoas. Infelizmente as autoridades não falam nisso, porque é mais fácil, né? Tem menor custo e aí não precisa de dispensa de licitação, não precisa daquela farra que o poder público gosta de fazer em tempos de liberar geral, lamentavelmente. Tá? Hoje, como eu falei, é terça-feira, 9 de junho de 2020. O programa de hoje começa falando em política, depois a gente fala em atividades esportivas e no final do programa tem uma dica de saúde. Isso mesmo, eu vou entrevistar então no primeiro bloco o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Acrelândia, o geógrafo Luiz Dalboni. Ele é nordestino, alagoano, já se considera acreano, chegou aqui em 83, tá? É pré-candidato do partido lá em Acrelândia, um dos municípios mais prósperos do Acre, né? Depois eu converso então com o Delfino Júnior, que é o presidente da Federação Acreana de Judô e ajudou a fundar outras federações, faz parte também de confederações, de associações. Nós vamos fazer aqui um lançamento de uma campanha de socorro aos desportistas ligados ao MMA, às artes marciais de um modo geral, tanto aos atletas quanto às federações, associações e as academias. Está todo mundo em crise, pedindo socorro. E aí no final do programa a gente tem dose dupla aqui com 2 médicos, um cardiologista, o Dr. Velber Lima, e um odontólogo especialista em bucomaxilofacial, o Dr. Lúcio Brasil. Nós vamos falar de um produto novo, tá? Segundo eles, de primeira linha, muita gente que já testou, aprovou a qualidade. É um laboratório de última geração, equipamentos modernos para ajudar você nessa pandemia. E agora, com o apoio do Arasuper e também do Instituto Medprev, eu tenho o prazer de conversar com o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Acrelândia, Luiz Dalboni. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia, né? Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no programa. O prazer é todo nosso, né? Abrir esse espaço, né? Nós já conhecemos a emissora e sabemos a repercussão que ela tem em todo o nosso estado. Muito bem. Luiz Dalboni é um nordestino com sobrenome italiano. Isso. E agora se considerando acreano. Já é acreano. Você tem mais tempo aqui do que lá. Tenho mais aqui do que lá. Você é de Santana do Ipanema. Isso. Sertão de Alagoas. Chegou aqui em 83? 83. Logo após aquela Copa de 82 que o Brasil fracassou diante da Itália. Isso. O Zé Lédio costuma dizer que ninguém vem ao Acre, né, o Natal, impunemente. Eu não estou querendo fazer aqui nenhuma, digamos assim, uma pergunta capciosa. Só aproveitando a carona. O que te uniu ao Acre e não a Rio Branco, logo ao interior, Acrelândia? Nós somos de uma origem da zona rural. E a minha formação como geógrafo teve toda uma identificação com os problemas sociais do interior. Então ficava mais fácil desenvolver um trabalho no interior do estado do que propriamente na capital. Por falar em fácil, para pegar a tua carona,
Num passado não muito distante, as pessoas costumavam dizer que o curso de Geografia era relativamente fácil, não era muito concorrido, e podia até ter sentido mesmo. Só que o curso de Geografia te dá um campo tão amplo que a maioria dos cursos acaba não dando, né? É verdade. A Geografia, ela tem um leque altamente aberto, e nós dizemos que no curso da Geografia, nós temos um curso multidisciplinar, onde nós trabalhamos com diversos outros cursos, como a Sociologia, como a Estatística, a História, a Agronomia, a História, a Antropologia, a Economia, principalmente ela a economia. É bem ampla. É verdade, com certeza. Bom, esse tempo todinho você ainda não tinha entrado diretamente no cenário político. Quem lhe conhece lá disse que você participava ativamente, mas não como o ator principal, sempre como coadjuvante. O que te fez, então, pensar diferente agora? Olha, nós vivemos um processo de política cheio de vícios e não tem mais como dar continuidade a essa política que está obsoleta. É necessário mudar, porque a política tem que dar ênfase às políticas públicas sociais. Temos que deixar um pouco a política partidária de lado e procurar resolver, ou pelo menos minimizar, as mazelas sociais que foi criado ao longo desse tempo. Entendi. Bom, para ser candidato você precisa de um partido. Aliás, o partido faz parte das instituições democráticas. Se a democracia nasce na urna, nada melhor do que fortalecermos as instituições, principalmente os partidos. E quem procurou quem? Você procurou o PSL ou foi procurado pelo PSL? Não, eu procurei o PSL. Por quê? Graças a um trabalho de identificação de ideias com a minha, que é chamado liberal conservador. Você não precisou ler o manifesto, o programa e o estatuto do PSL para se identificar com o partido, é isso? Infelizmente, as universidades públicas brasileiras têm um viés muito de esquerda, muito marxista. E nós observamos ao longo desse tempo qual foi o resultado que os partidos ou os países que aderiram à linha de esquerda chegaram. E hoje, nós estamos vendo que é preciso resgatar o quê? A família. É preciso resgatar os princípios para ter uma sociedade mais justa. É preciso também resgatar que a propriedade privada é algo sagrado. Você tocou num assunto importante. Ao longo dos 30, sei lá, logo depois do regime militar, as universidades brasileiras foram transformadas em um ponto em comum, um ponte das esquerdas. Eu acho que não deve ser nem de esquerda nem de direita, deve ser o que é correto. A educação tem que ser... As universidades têm que ser técnicas. Sim, exatamente. Técnica, extremamente técnica. Infelizmente, isso não acontece. Precisamos mudar isso antes, o quanto antes. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais para continuar assim. Hoje nós vemos o resultado que está hoje o Brasil. Totalmente dividido. Totalmente dividido. Ninguém manda em nada e todo mundo quer mandar em tudo. Infelizmente, até os poderes hoje, que são os pilares da democracia, judiciário, executivo e legislativo, não estão se entendendo. Não, engraçado agora. O Rio de Janeiro prepara-se para voltar gradativamente, começa as atividades, os campeonatos de futebol. Aí um juiz saiu lá não sei da onde, deu uma canetada proibindo tudo. Está mandando mais do que o prefeito. Mandando mais do que o governador, o juiz. Esse que foi um... Se você conhecer um juiz que está pagando suas contas de água, luz, telefone, na pandemia, me fala que eu também quero apresentar a ele as minhas contas. É difícil, tá? Então, esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos agora recentemente em Acrelândia. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista. Muitos profissionais defendiam um princípio de isolamento horizontal, outros defendiam um princípio de isolamento vertical. Então, isso... Você é de qual grupo? Eu sou do vertical, porque... Só explica, a gente fala todo dia, mas dizem que a bunda não prejudica, né? Vamos lá, então. Explicando o isolamento vertical. Quando nós falamos de isolamento, esse vírus, ele foi trazido para o país, não foi por pessoas de baixo poder aquisitivo, foi por pessoas de médio e alto poder aquisitivo. Agora,
Tá? Era para antes ter feito esse isolamento vertical. Agora ele, como se esparramou e chegou às periferias, agora eu não sei o que é que o governo vai fazer. Você falou que em termos de vírus, nós temos apenas 3 concepções. Ou todo mundo pega para diminuir a carga viral, Isso. ou você vai ter uma vacina e a outra. Quem que trouxe? Fica essa interrogação. Agora, vem a pergunta. O poder público investiu nas políticas públicas de saúde Aí ao longo desses anos? Está comprovado que aí não é, esse problema não é só nosso, né? Não. É do mundo inteiro, né? É do mundo inteiro. Então, é necessário que os governantes do mundo inteiro olhem que é necessário ter atenção para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Nós somos um país que ainda se morre de verme. Lamentável. É lamentável. Não, vergonha. Agora, imagine esse vírus, né? Sim. E lá, e como é que ficou então? A Cracolândia enfrentou uma fase muito difícil no início, né, da pandemia. Agora eu entrevistei o prefeito lá de pertinho, lá, de Capixaba, Edraldo Caetano, que também teve problemas sérios. É de Acrelândia. De Acrelândia. Ficando doido. De Acrelândia, digo. E ele disse que no início teve problemas difíceis mesmo, muito complicados. E ele começou a adotar algumas medidas caseiras, né? Como o controle na entrada e saída da cidade. Acho que teve um resultado positivo, né? Olha, eu não vou dizer que teve um resultado positivo, porque lá começou com 8 casos. Tá? Que foi o contato que um político do Acre fez uma reunião em Acrelândia, em Plácido de Castro, e infelizmente estiveram presentes na reunião pessoas de Acrelândia, contaminaram, mas quando foram identificados, tá, a saúde pública já foi em cima e conseguiu amenizar. Mas depois que soltou esse auxílio governamental e aglomeração das pessoas. Houve muita aglomeração. Sim, o prefeito falando que houve uma invasão de alguns moradores de Capixaba, ali pertinho, né? De Plácido. De Plácido de Castro, também de setores de Plácido de Castro. E isso complicou lá. Olha, a Constituição diz que o direito de ir e vir, ele é sagrado. Agora, o vírus... Nós vivemos um tempo de exceção, né? O vírus, ele não respeita a barreira. Era necessário, foi essa crítica que nós fizemos e que nós fomos penalizados pelo Ministério Público. Desde o início. Nós só falamos, olha, perguntar de onde você vem para onde você vai, isso não vai conter o vírus. Mas a partir do momento em que você faz uma profilaxia nos veículos, né? Você vai amenizando, com certeza. Não acabando amenizando. E era essa a proposta de vocês? Era essa a proposta nossa e dizer para o poder público que se fazia necessário a presença do poder público junto com o comércio. Entendi. Mas o poder público não conversou conosco. Legal. O que mais te preocupa hoje, o que seria prioridade nessa tua caminhada, nessa tua pré-candidatura? Olha, eu acho que a prioridade hoje mundial é o resgate da economia. Essa é a prioridade. Nós tivemos já ali o maior PIB proporcional da região norte. Hoje eu assisti pelo Jornal de Manhã, tá? Houve uma queda de 8% no nosso... Isso é preocupante, né? É muito preocupante, porque para resgatar 1% leva 1 ano, 2 anos. E 8% leva quantos anos? No produto interno bruto do Brasil. É porque isso aí agrava também em cheio os outros indicadores econômicos e sociais são afetados também, né? É verdade. Agora, Muniz, eu quero ater um pouco essa questão que, infelizmente, a juíza do nosso município, ela pagou algo muito caro, porque a função da juíza é determinar aquilo que tem que ser cumprido. Sim. Tá? Mas o promotor do município, eu respeito muito as instituições. É necessário respeitar. Devemos respeitar. Ministério Público é uma coisa, juizado é uma outra coisa, legislativo, executivo. Mas cada um tem que cumprir a sua função. Não pode extrapolar. Não pode extrapolar. E está e nem ficar na inércia também. Está havendo extrapolação. Não por parte do Ministério Público.
por parte de pessoas que constituem o Ministério Público. Nós não podemos condenar o Ministério Público, porque ele tem um bom trabalho, está no nosso Estado, em todas as cidades do nosso Estado. Claro. Agora, pessoas que compõem o Ministério Público, às vezes, extrapolam o sentido da coisa e causam problema. Foi o que aconteceu em Acrelândia. Não, o Ministério Público é o fiscal da lei, não é o dono da lei, não é a lei. Nós tivemos um mandato de busca e apreensão por discordar da tese horizontal, Ou seja, por concordar a tese vertical. Ou seja, resguardar os mais velhos, os que têm a liberdade doença. de expressão, ele está, não é só na imprensa, ele está em todo cidadão brasileiro. Com certeza. Foi um prazer recebê-lo aqui, o Luiz prazer Dalboni. todo nosso. Boa sorte para você nessa caminhada, E tá bom? a todos nós que estamos aí para resgatar a nossa economia, que vai ser uma pandemia bem mais difícil do que a pandemia do coronavírus. Isso se tivermos eleição, né? Que ainda não está decidido. Hoje vai ter uma reunião do TSE com o Alcolumbre e com o Maia para decidir se vai ser no dia 6 de dezembro, primeiro turno, e 16 de dezembro, segundo turno. Não se admire se a gente for obrigado a ir às urnas no segundo turno já praticamente no Natal. Quem sabe, né? Estamos nisso. Então, e após depois do Carnaval. Foi um prazer poder estar aqui contigo, né? E esclarecer algumas coisas importantes que venham nos engrandecer aqui nesse estado. Muito obrigado. Porque é um estado muito nobre. Boa sorte. Tá? Obrigado você também, tá? Depois do intervalo a gente volta para falar sobre o socorro aos membros do MMA, os atletas, as federações, as academias, enfim. Tudo isso e muito mais com Delfino Júnior, presidente da Federação Acreana de Judô. Até já.